Fala fiel torcida, Rias aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje novamente vamos fazer uma tier list avaliando a atuação dos jogadores do Corinthians na partida contra o Mirassol. Mais uma partida horrível, mais uma atuação horrível do Corinthians. Na verdade, atuação horrível no segundo tempo, porque no primeiro tempo a gente até jogou bem, saiu pro intervalo ganhando o jogo de 1 a 0, mas o segundo tempo assim é uma coisa desastrosa, rapaziada. Me falta até palavras para descrever o que foi o Corinthians no segundo tempo, mano, porque, cara, foi de sangrar os olhos, mano. Foi uma partida assim horrível da equipe do Corinthians. Eu não consigo salvar um jogador na atuação do segundo tempo, cara. Eu não acho nem exagero falar que é uma das piores atuações do ano, cara, se for considerar só o segundo tempo. Mas, sem enrolação, vamos pro vídeo. Já deixa seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E bora lá, rapaziada. Novamente aqui eu coloquei o craque do jogo, onde eu vou colocar somente um jogador. Bom, regular, péssimo e o bagre do jogo. Começando aqui com o goleiro Hugo, vou colocar ele no regular. No primeiro tempo não foi muito exigido, por conta da nossa atuação, né? O time do Corinthians, como eu falei, jogou muito bem no primeiro tempo, então ele não teve muito trabalho. No segundo tempo não prejudicou, os gols não foram falhas suas, mas também não fez nada que eu pudesse colocar ele no bom, então regular tá de bom tamanho pro Hugo. Mateuzinho, péssimo, cara, péssimo. Uma das piores partidas do Mateuzinho com a camisa do Corinthians, cara, porque assim, é um cara que vem se salvando, que a gente vem elogiando, que tá jogando muito bem. É um cara que demonstra muita raça, muito amor à camisa do Corinthians. É um corintiano dentro de campo, mas hoje, cara, errou tudo. Se for avaliar a qualidade técnica, não tô avaliando nenhum esforço dentro de campo, mas se for avaliar a qualidade técnica, foi péssimo. Muito ruim, Mateuzinho. Félix Torres. A nossa zaga, de modo geral, hoje, segundo tempo, desastrosa, cara. Na verdade, vem sendo assim, né? A nossa zaga não tem solução se não contratar jogador. Se não contratar jogador, a gente vai ficar daqui até o fim do ano reclamando dessa zaga, porque não tem jeito, cara. Se for olhar jogador, não tem jeito, não tem solução essa nossa zaga. Primeiro tempo, até jogou bem, não teve um lance assim que a gente precisou criticar a nossa zaga, que teve motivo para criticar a nossa zaga, mas o segundo tempo, pelo amor de Deus, cara, nos 2 gols a gente consegue culpar todo mundo. Todo mundo a gente consegue culpar. Dos 4 jogadores que estão na nossa zaga, a gente consegue culpar os 4. Desastrosa, muito ruim. Félix Torres entra nessa. Agora vamos aqui pro Kaká, vou colocar em péssimo. Pode até parecer injustiça da minha parte colocar ele no péssimo porque ele fez o gol. Mas, cara, se for avaliar o que precisa ser avaliado, ele na zaga foi péssimo, cara. Péssimo, 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 péssimo. Tipo assim, o gol, o terceiro gol, o gol que foi anulado, que seria o terceiro gol, né? É uma coisa assim, cara, que a gente olha e duvida, tipo assim, não acredita que esse cara é um jogador profissional, um zagueiro do Corinthians que vem sendo titular. O Dorival, desde que chegou, vem bancando ele, vem bancando a titularidade dele, mas mais uma vez, cara, é bizarro, mano, é bizarro ver o Kaká na nossa zaga, mano, e merece estar aqui no péssimo, mesmo fazendo gol, pra você ter a dimensão do quão o cara jogou mal. É quando ele faz um gol e mesmo assim ele tá no péssimo. Péssimo, cara. E pra fechar aqui, Angileri também. O nosso quarteto de zaga aqui, todos no péssimo, porque hoje foi algo assim desastroso, cara. Angileri, novamente, é um cara que chegou e empolgou a gente achou que tinha achado um lateral, mas, cara, hoje eu prefiro que o Bidu seja titular, cara. Fez uma partida muito boa. Contra o Internacional, não vem tendo um 2025 tão bom, né? Mas pra mim merece ser mais titular do que o Angileri, cara. É um cara assim que a gente elogiava a parte defensiva, o ataque dele, pra mim, nunca foi algo assim admirável, mas na defesa ele se garantia. Mais uma partida que o Angileri faz uma partida horrível, cara. Ele teve um lance ali no gol, no terceiro gol, que seria o terceiro gol do Mirassol, né? O gol que foi anulado. Ele novamente tromba com o zagueiro, cara. Ele fez a mesma coisa contra o América de Cali, tudo bem que não prejudicou, né? Foi ali numa parte do campo que não oferecia perigo, mas novamente, cara, um lance que é bizarro, cara. É bizarro, tipo assim, ele trombar com o zagueiro, cara, é uma falha de comunicação absurda, mano. Não parece que a gente treina, não parece que a gente
que a gente é um time de futebol, cara. É absurdo, cara. Angileri, péssimo hoje. Maicon, novamente, jogou bem. Jogou bem. Vai entrar aqui no bom, porque jogou bem. Cara, eu acho que o Maicon é um cara que, se ele tiver nesse nível de atuação que ele vem tendo nos últimos jogos, pra mim ele é titular, cara. Ele é titular. É um cara que, se tiver bem, pode ajudar e muito. Ele vem se mostrando, jogou bem contra o América de Cali, não lembro se ele jogou contra o Inter, mas jogou muito bem. A gente até colocou ele aqui como craque do jogo. E hoje, novamente, jogou muito bem. É um cara que dos poucos jogadores na partida, para mim, segundo tempo, ninguém se salva. Mas se for contar ali o primeiro tempo, o Maicon entra aqui no bom, porque para mim fez uma boa partida. Ranieri, vou colocar Ranieri aqui no péssimo, mas ressalto que ele não jogou na posição que ele costuma jogar, né? Ranieri é primeiro volante, seu Dorival joga muito bem, faz muito bem essa função. Hoje ele jogou um pouquinho ali mais para frente, né? A gente viu muitas vezes o Ranieri chegando na ponta. E é isso, cara. Ranieri chegando na ponta. E o que você espera de Ranieri chegando na ponta? É uma coisa que não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Então coloque ele aqui no péssimo, porque não jogou bem, né? Mas não jogou na sua função. Bidon, sumido. Não tô percebendo o Bidon com aquela confiança que ele tinha no passado. É um jogador que eu elogiava muito por ser moleque. Era um moleque que jogava como gente grande, não tinha medo de jogar, não tinha medo de arriscar. E nos últimos jogos, cara, em 2025, ele fez algumas partidas boas, mas de maneira geral, parece que tá com medo, cara, parece que tá assustado. E tá prejudicando o bom futebol que ele já demonstrou que sabe fazer, cara. Então, novamente, fez uma partida ruim, medroso, assustado e sumido no jogo. Coronado, vou colocar no craque do jogo, cara. Eu sou um grande crítico do Coronado, mas hoje jogou muito bem, cara. Pra mim, é um cara que chamou a responsabilidade. Foi um dos caras que mais tentou fazer algo diferente. E quando a gente chegou com perigo, no lance do pênalti, inclusive, foi ele que fez a jogada. Tudo que teve assim de mais perigoso passou pelos pés do Coronado. Então merece estar aqui no craque do jogo. Jogou muito bem o Coronado. Jogou um pouquinho fora da sua função. Acredito que talvez, se ele tivesse o mesmo nível de atuação jogando um pouquinho mais pelo meio, a gente poderia ter criado até mais jogadas. Romero, mais uma vez sumido, cara. Eu já falei inúmeras vezes que Romero não dá pra jogar na ponta, cara. Ele não rende. Ele não é ponta. Romero não é ponta. Se for pra colocar Romero, tem que colocar ele mais perto do gol possível. Porque quando ele tem uma oportunidade, aí ele não erra, cara. Ele é um fazedor de gol, sabe fazer gol. E na ponta ele não rende, cara. Ele não tem mais a mesma característica do Romero de lá atrás. Ele não é o mesmo jogador. Se a gente for analisar talvez a parte tática, como ele se esforça, a raça que ele tem, é inegável. É inegável o quanto que o Romero corre, o quanto que o Romero se dedica. Mas quando a gente precisa ali que ele exerça funções ofensivas, ele não entrega, principalmente na ponta, cara. Se Romero for jogar, tem que jogar mais próximo do gol. Memphis, sem enrolação, cara. Bagre do jogo. Cara, eu sou uma pessoa que te defende bastante, mas não dá pra ser displicente desse jeito, cara. É uma perna, é uma marra absurda, cara. Tenha mais respeito. Mais respeito. Muitas pessoas aqui te idolatram, cara. Você é o cara do time, mano. Você é o cara do time. Por você ser o cara do time, é pra você pegar essa bola no pênalti e é gol, cara. É gol. É gol. É um desrespeito. É uma falta de respeito com o torcedor, com o elenco. Você precisa ser o cara do time. Você mostra pra gente que você tem qualidade. Você mostra pra gente que você pode ser sim o cara desse time. Você mostra que você pode ser o protagonista desse time. Você hoje deu assistência pro gol. E muitas vezes, se for contar as participações que você tem em gol, cara, é absurdo. É absurdo pelo tempo que você tá aqui. Mas com essa displicência não dá, cara. Mano, afunda o goleiro, cara. Afunda o goleiro. Agora entrando aqui nos jogadores que entraram no jogo. Cara, vai ser difícil.
Por mim, eu já adiantaria e colocaria todo mundo no péssimo, porque ninguém mudou a cara do jogo. O time continuou com a mesma cara. A substituição foi feita para mudar a cara do time e hoje não mudou, cara. Gente, tava mal na partida, tava mal no segundo tempo. E quando entrou as 5 substituições que o Dorival fez, o time não mudou nada. Então, é isso, cara. Eu já vou adiantar, colocar todo mundo aqui no péssimo e falar um pouquinho de cada jogador. Destaque um pouquinho aqui pro Yuri Alberto e pro Hector, que pra mim são jogadores que entregam eu particularmente. O Hector não vem fazendo muitos gols, né? Não fez muitos gols com a camisa do Corinthians, mas é um cara que eu vejo que se entrega, que se dedica, que corre, que tá tentando se adaptar ao futebol, talvez, mas não entregou, né? Não entregou o que precisa entregar. O atacante foi feito para fazer gol. Alex Santana, muitos erros de passe, entrou ali no meio e continuou a mesma coisa. Carrilho é um jogador que tem muita qualidade, mas que entrou sumido, cara. Não vimos o Carrilho, não vimos nada de diferente. E o Thales Magno, como eu falei na última tier list, é um cara que, pra mim, quando entra, ele deixa o time pior. Mais uma atuação horrível do Thales Magno. Tudo que ele tenta, ele erra e muitas vezes prejudica, dando contra-ataque pro time adversário. É um cara que empolgou no começo do ano. A gente achou que poderia ser um cara que pudesse dar uma cara diferente. Muitas das vezes a gente até discutia ali se merecia uma titularidade, mas hoje, cara, é horrível as atuações que vem tendo o Thales Magno. Então é isso. E assim terminamos a nossa tier list. Então ficou aqui como craque do jogo Igor Coronado, que pra mim fez uma partida muito boa, mas segundo tempo, assim como todos, muito abaixo. Maicon muito bom, jogou muito bem. Hugo, regular. Os demais, todos péssimo, com destaque pro Memphis, que foi o bagre do jogo, uma displicência absurda de Memphis. Na hora de bater o pênalti, com certeza se fizesse o gol poderia mudar a cara do jogo. Então é isso, rapaziada, já comenta aí se você concorda comigo e comenta também o que você mudaria nessa tier list. Curte o vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue aí em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, tem vídeo todo dia. Tamo junto e vai Corinthians!